Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos, meus achólogos e achólogas? Vamos trazer mais um pouquinho desse caso, né? Desse caso Vitória, gente, porque a gente não pode deixar morrer, já está morrendo. Hoje eu vi, tá, um alerta já que o delegado está fazendo tudo na calada noite negra para colocar o Michael como um dodói mental, porque aí encerra o caso, ele vai, né, vai para um manicômio judicial e acabou. Não é assim, gente, tá? Nós temos ouvido muita coisa, visto muita coisa, muitos desencontros, mas a gente precisa prestar mais atenção no pai da Vitória, o seu Carlos, gente. Não só pela dor, mas pelo que ele tem a dizer. Ele tem muito a dizer e ninguém ouve. E quando eu falo ninguém ouve, é a partir de quem deveria, dos delegados, dos investigadores. Porque vocês lembram lá no começo que o Cabrini falou que ele, o delegado falou para ele que ele seria um dos suspeitos, né? Colocar o seu Carlos como suspeito. Para colocar o seu Carlos como suspeito, tudo bem. Agora, para ouvir o que ele tem a dizer, para chamar, porque, gente, quem mais tem que ser chamado na delegacia toda hora, ser procurado pelos investigadores toda hora, é a família da vítima. Elas têm informação. Por quê? Porque elas são do local, são elas que ouvem as coisas que as pessoas não querem se comprometer em falar para o investigador. Elas têm pistas que chegam a elas pelos moradores locais que podem abrir os olhos. Então, sempre tem que ter muita atenção na família, em tudo que eles têm a dizer, até em atos falhos. Mas o seu Carlos, a gente vai ver, nós já vimos antes dele falar, ninguém me chamou para delegacia, ninguém me chamou para depoimento. Mas olha, eu esqueci o nome do canal, tá? É um podcast. Daqui a pouco eu vou tentar ver o nome do podcast para falar direitinho, né? Para não dizer que eu não estou dando crédito. Mas esse canal trouxe o pai da Vitória, do Danilo Snyder, né? O canal Snyder, alguma coisa assim, é o podcast. Snydercast. Pronto, direitinho, né? E, olha, tem muita coisa interessante ali, tá? Apesar de que o Jorge Lardello, né, se você for ver o podcast inteiro, quase 3 horas, 2 horas e pouco de podcast, o Lardello interrompe. Quando a pergunta é para o seu Carlos, ele que quer responder, ele interrompe. Gente, olha, vamos aprender uma coisa. Aqui no YouTube, na televisão, na vida. Quando você está interagindo com uma pessoa e quando você é um interlocutor, quando você fizer uma pergunta, deixa só aquela pessoa responder. Não interrompe, não brinca de ser Faustão, que não deixa os entrevistados falarem. Vai chegar a tua vez. Tá? Me admira o Lardello, gente, parece que quer aparecer. Não precisa. Por quê? Porque ele tem canal no YouTube, ele é da televisão, ele é conhecido há muito tempo, é um delegado respeitado. Então, gente, para que isso? Mas ele fica numa ânsia de responder o que não é para ele, que talvez, né, nós tenhamos perdido muita coisa do que o seu Carlos tinha a dizer. E é por isso que eu estou falando, vamos prestar mais atenção no seu Carlos. Se o meu canal fosse grande, se eu tivesse um podcast, eu chamaria o seu Carlos. Se precisasse gastar 4 horas com ele, mas é para ouvir. E parece que as pessoas estão desaprendendo a ouvir. Eu aqui, eu falo sozinha, lógico, eu estou falando com vocês. Eu não estou entrevistando ninguém, né? Isso tem acontecido muito, né? As pessoas, o canal do Beto Ribeiro, com a doutora Rosângela, toda hora ele interrompendo, toda hora ele mudando de assunto, aí fica picotado.
Fica picotado. Porque ele fala uma coisa aqui, aí troca de assunto, porque interrompe e tal. Aí que eu vou pegar o assunto lá na frente, fica complicado a gente fazer corte, fica complicado a gente juntar pensamentos, mas a gente precisa ouvir o seu Carlos. E a gente vai começar a fazer isso agora. Tá bom? Então, gente, vamos começar com o principal, né? Que é o óbvio, mas é preciso ser dito. Em como é que ele está se sentindo, né? Não é se sentindo só com a perda, mas é se sentindo por tudo isso, né? O que eu vou te falar, a coisa mais difícil que tem. Eu, desde o dia que ela desapareceu, que nem comer, eu comia. Depois disso aí... O senhor consegue dormir? Como é que o senhor está, senhor Carlinhos? Para ser sincero, eu cochilo. Tá? Porque eu estou numa casa bem pequenininha, eu tive que sair de lá, que as minhas filhas mesmo não aguentam ficar lá. Tive que sair da casa que eu morava, estou pagando aluguel em outra casinha, só que é uma casinha bem pequenininha. E é aquele negócio, eu estou vivendo a vida, mas eu estou me segurando, porque enquanto Deus me der força e me der a locomoção do meu corpo, eu vou lutar até o último fio de cabelo meu, para poder colocar todos que participaram na cadeia. Bom, gente, olha que situação, né? Ele teve que sair, as pessoas, né? A família dele não está aguentando, está apertadinho, está angustiado, não está comendo direito, mas o importante, e é nesse ponto que nós entramos para agregar, para seguir junto com o seu Carlos, para lutar junto com ele, não deixar o caso morrer, né? Ele quer passar os últimos dias dele para colocar os culpados, e ele está sempre colocando no plural, tá? E nós vamos ver no decorrer da história aqui que jamais na cabeça dele passou apenas o Michael, tá? Isso é muito importante, né? E olha o que ele tem a dizer da delegacia, né? Como é que é o atendimento. Porque as notícias que eu recebi mais foi através da imprensa, sabe? Na delegacia mesmo eu fui 2 vezes pela minha própria vontade. Nunca fui convocado a ir lá para ninguém me dar uma satisfação de nada. Nem para depor, nada? Nada, vezes nada. É certo isso, gente. Já começa errado daí. A gente já começa a ter aquela famosa sensação de que tem gente grande, que os grandes estão ocultando grandes. Os grandes que eu digo são os investigadores, os delegados e agora promotores. Porque, gente, não faz sentido esse homem nunca ter sido chamado. Foi até colocado como suspeito, mas chamado não foi. Por quê? Por quê? E nem a família dele, nem as irmãs, a irmã, o irmão, a cunhada. Foram eles que estiveram lá, que fizeram o reconhecimento do corpo. Nunca foram ouvidos. Coisa estranha, né? Então a gente vai começar a partir dessa história de, né, como eu já falei, quem trouxe, quem foi lá reconhecer que nunca foi ouvido, que foi a filha, o filho, a cunhada. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. A gente ficou procurando direto. Ali só vivia a guarda municipal, PM, ali, todos eles ali que eu tenho conhecimento um pouco com eles, tenho amizade com eles, tudo eles procurando. E quando eu fui saber, foi sem querer, na própria delegacia. O senhor estava lá? Eu estava na delegacia, que eu tinha ido lá para perguntar para o delegado como é que andava as buscas, como andava a investigação, como andava tudo. E nisso eu vi um guarda municipal, que é amigo meu. Quando eu olhei para ele, não gosto nem de lembrar.
Pelo rosto dele eu já percebi. Tem gente que ele olhou para o senhor, você já viu. Ixi. Sabe? Você já tinha ainda tinha esperança de encontrá-la viva, né? Não, esperança é a última que É a morre. última que morre. Ainda mais indo de um pai, né? É a última que morre. Mas quando eu olhei pro rosto dele, de longe, eu já vi. Pelo semblante dele, como ele ficou. E ele conhecia a filha do senhor também? Não, ele não tinha conhecimento com ela. Era mais com o senhor mesmo. Entendeu? Era mais Todo comigo. mundo lá sabia que tinha uma menina desaparecida. É. Né? Seu Carlinhos, e nesse dia, o que aconteceu? Qual foi, o senhor depois deve ter conversado com ele, como é que foi o procedimento? Eu só fui até nele, ele falou assim, não sei nem o que te falar. Falei, não, pode ficar sossegado. Eu virei as costas, entrei dentro do carro, peguei as minhas filhas que estavam comigo e fui embora sem falar nada. Você foi para casa? Saí para ir. Aí foi na hora que o advogado ligou pro celular da minha filha. Doutor Fábio. E pediu para ela ir para lá. O senhor não foi a sua filha? Não fui. O senhor não teve coragem? O senhor achou que era demais? Não, eu não. Para você ter uma ideia, Lorela, quando foi para liberar o corpo dela no IML, eles queriam que eu entrasse lá e fosse reconhecer. Só que eu não conseguia entrar. Aí eu liguei para o secretário de Cajamar e pedi para ele entrar em contato com alguém e me tirar daquilo. Aí ele foi, ligou para lá, tudo. Aí eles dispensaram. O senhor não queria ter... Aí eu tive que olhar só o número da etiqueta. Bom, vocês prestaram atenção, eu até chamei a atenção Ele estava na delegacia, querendo saber de alguma coisa, ninguém falar com ele. Aí chegou o guarda municipal, conhecido dele, só pela maneira do guarda olhar para ele. Ele entendeu, foi ao encontro do guarda e falou, não precisa dizer nada. Né? E pegou os filhos, que também não estavam sendo ouvidos, estava ali feito lixo, querendo notícia e ninguém dava, e ninguém deu. Sabe por quê? Porque a delegacia já tinha recebido a informação. Não foi preciso a guarda municipal chegar para passar a informação. Por quê? Porque quando ele pega os filhos para ir embora, o advogado, o doutor Fábio, liga para ele para dizer o que aconteceu. Então, a delegacia já tinha recebido a informação, tinha ligado para o doutor Fábio, passado a informação, mas não passou para eles que estavam ali na delegacia. O que é isso? O que é isso? Ficou claro. Quando eu estava entrando no carro, o doutor Fábio me liga. Quem foi que avisou para o doutor Fábio? É desumano. É desumano. Desculpa. Mas se é crime eu chamar quem está cuidando do caso de raça de víboras, essa raça de víboras está sendo desumana com a família, foi desumana com o pai, está sendo desumano com a Vitória, está sendo desumano conosco, fazendo o que quer. Estão fazendo a todos de palhaços. Ficou claro isso? Eles estavam ali. Mas quem falou foi o amigo pelo olhar e depois o doutor Fábio. Eles ainda ali, entrando no carro. Se não tem respeito por uma família, se nunca nem viu a família, não quis ouvir, não quis saber, mas quis acusar um pai, que respeito essa investigação merece. Mas vamos dar prosseguimento. Tem bastante coisa, tá, gente? A maioria é crítica, mas eu quis trazer, primeiro por isso, olha, a gente prestar atenção. Olha o que é que ele fala sobre o corpo. Sargento, uns 3 dias antes,
3 ou foi 4 dias antes, mais ou menos assim. Eles fizeram busca lá. Uma área extensa. Lá no local que ela foi achada. E ela não estava lá? Não estava. Opa, então peraí. Aí já complica, né? Mas aí eu quero trazer uma informação para discutir com o público. Então os caras pegou, foi lá, viu, não tinha nada lá. Não, depois de não uns tinha 4 dias, enquanto tava nas buscas, alguém foi lá e dispensou ela lá. Aí foram que acharam. O corpo limpinho. Aí. Agora, só que o senhor Carlinhos está dizendo que a guarda esteve lá E e não não achou. achou, e depois achou. Então o que pode ter acontecido foi o quê? Mataram ela no dia, certo? Torturaram, mataram e falaram assim, agora. E agora a gente precisa dar um jeito nisso Depois que daqui. o sangue coagula no corpo da pessoa, ele não vaza mais. Pois é, gente, 2 observações aqui. Uma que eu estou trazendo para vocês o tempo todo, não é verdade? De que o corpo foi colocado lá por algum motivo, acho que eu falei no meu primeiro e no meu segundo vídeo, né, que de repente a própria FAC no entorno, né, por quê? Porque obrigou, falou, ó, bota esse corpo aí porque a gente já não aguenta mais. Gente aqui rondando, falando, né, polícia, helicóptero, repórter, tá? Ah, mas a gente sabe que o corpo, que não foi ali que, mas que já tinham procurado no local 2, 3 dias antes de encontrar, ou seja, alguns dias depois do sumiço dela, e não estava lá. Eu falei para vocês, eu acho que foi no meu primeiro vídeo, a história de 30 quilômetros, e que dá para rodar o Brasil em 7 dias entre o sumiço e o aparecimento do corpo. Tá? Esse corpo estava o tempo todo em outro lugar, que também não foi na casa de Michael. Não foi no chiqueiro, não foi, foi longe, e botaram ali. Mas temos surpresas. No último vídeo, eu falei que parecia que tinha 2 laudos, 2 fotos, 2 pessoas diferentes, quantas meninas estão acontecendo. A gente vai prestar atenção, eu estou voltando nesse assunto, mas agora, dando uma luz com o seu Carlos, juntando quebra-cabeça. Né? A gente vai juntando pedacinhos, né? Pensando daqui, pensando dali, vendo a nojeira que fizeram com a família, nojeira. Eu estou com nojo de prestar atenção. Bom, e agora vai falar quem reconheceu o corpo, tá? Porque também tem muita divergência sobre isso. Quem reconheceu as tatuagens foi a minha filha no local. No próprio local, ela esteve lá. E meu filho foi até o corpo, e minha nora, eles foram até o corpo e eles reconheceram ela, porque a minha filha não aguentou ir até lá. Agora no IML, ninguém viu o corpo dela. Ela não foi conhecida antes. Vocês entenderam? Porque vieram até nos comentários do meu último vídeo, né? Aí me chama de doida, que eu tô viajando, que não sei o quê, tá? Porque não, ela foi reconhecida, pode estar vendo confusão, porque ela reconheceu por foto de tatuagem. Não, gente. O irmão e a cunhada foram até o corpo. Eu já tinha ouvido isso, mas agora é o pai reafirmando. O pai que não foi ouvido, a cunhada que não foi ouvida, o irmão que não foi ouvido, viram o corpo, foram até lá. Ficou claro? Tá? E aí já começa divergências de informações, tá? Mas a gente tem que entender muito bem tudo que a gente ouve, porque às vezes a gente é que ouve mal, e aí faz uma bagunça na cabeça, entendeu? Aí que fala assim pra gente, você não entendeu, então você não entendeu, presta atenção. Tá? Porque houve sim, o pai não falou agora, mas houve sim a história de que o guarda municipal que estava lá esperando pela família para reconhecer o corpo, que o doutor Fábio chegou junto, falou, é melhor que veja só pela foto, porque está muito ruim. É melhor que vejam só pela foto, não quer dizer que eles viram só pela foto.
o filho, ou seja, o irmão da Vitória, e a nora dele, a cunhada da Vitória, foram até o corpo. Ficou claro, o que eles viram foi ao vivo e a cores e não foi foto. Isso vai fazer diferença, tá? Vai fazer diferença. Vamos lá. Olha que investigação louca. E, de novo, vocês veem que o Lordello interrompe. E aqui ele vai interromper, mas presta atenção no não interrompido e no raciocínio fora Lordello. Porque eu vou provar que o Lordello também é meio abilolado nessa história. Mas vamos ver o que o pai tem a dizer. Agora tem uma coisa Que tá te intrigando. que aconteceu comigo mesmo. Ele, quando foi preso e tudo, ele falou que queimou o celular dela no dia, né? Que ele tinha matado ela e queimou com os pertences dela, tudo. Só que depois de 3 dias eu liguei pro celular dela e foi atendido. Eu chamei Vitória. E Isso depois que ele já estava preso. Não, ele não estava preso. Desaparecimento. Que ele ficou ligando para ela. Ah, tá. Então, peraí, vamos lá, vamos recapitular aqui. No dia que a Vitória sumiu, você ligou pro Marco, foi atrás dele? Nem conhecia o Marco. Não conheço. Ligou pro celular da Vitória e dava caixa postal. Estava desligado. 3 dias depois que ela tinha sumido, você ligou. Eu liguei. Ele tocou e a pessoa atendeu e desligou. E eu chamei Vitória tem uma ligação de uns 15 segundos, 14 segundos, mais ou menos assim. Chamei 3 vezes o nome dela e a pessoa pegou e desligou. E não fui só eu que liguei. Teve mais gente que ligou e atendeu e fez a mesma coisa. Tá, e vamos lá. E esse sinal bateu aonde? A polícia, pelo amor de Deus, não tem como a polícia não saber quem tocou o celular dela nesse dia, nesse horário. Não tem? Então, essa informação. Antes dele começar a falar bestice. É bestice. Não é besteira, mas é bestice. Daqui a pouco a gente chega lá. Não foi só ele. Ele e outras pessoas. Fui eu e outras pessoas. Então não foi coisa da cabeça de um pai que, sabe, estava em choque, não aceitava a perda da filha e achou que tinham atendido. Não. Foram mais pessoas. Vamos escutar a bestice do Lordello, daqui a pouco a gente lava essa roupinha, tá? O inquérito está em segredo de justiça. O doutor Fábio quer que termine o segredo de justiça para que as provas possam vir. Então ninguém tem como falar o levantamento que foi feito, se é que foi feito. Agora, o seu Carlinhos ligou 3 dias, o telefone tocou, desligaram. Tem a informação que o celular dela teria tocado em Campinas e isso foi mentira. Já começa por aqui pelas próprias palavras dele. Isso está em segredo de justiça, ninguém sabe se está sendo averiguado ou não, mas em Campinas foi mentira. Oi! Peraí, ou está em segredo de justiça ou não está em segredo de justiça. Ou ninguém sabe se está sendo investigado ou não, ou se sabe que foi investigado e não estava em Campinas. As duas coisas não batem. E como eu falei que é bestice, mas fica pior. Fica pior. É o que eu falo. Ele se intromete em coisas que é para o seu Carlos responder. Ele está ali para responder no momento que fala assim, doutor, isso é legal, isso não é legal, isso pode, isso não pode. Entendeu? Aí é com ele. Agora, para contar as coisas, o seu Carlos não é, sabe, dodóizinho, sabe falar direitinho, não tem problema de audição e não precisa de tradutor. E aí ele fala, não, isso está em segredo de justiça. A gente nem sabe se está ou não está. Mas em Campinas é mentira? Vamos, presta atenção. Lançado na mídia. O celular não tocou na cidade de Campinas. Correto, seu Carlinhos? Foi lançado na mídia. Quem lançou o foguete do Elon Musk, que lançou? Se toda hora eles mesmos dizem. Olha, se vazou, se lançou, veio de dentro. Foi de dentro dos investigadores, do delegado, foi de dentro. Porque ninguém tira nada da sua própria cabeça para inventar. Foi lançado na mídia. Quem lançou? Presta atenção, o negócio vai embolando. O senhor tem essa informação ou não? Foi dada essa informação, mas que também eu fico um pouquinho atrás da orelha. Sabe por quê? O irmão do Michael
mora em Campinas. Sim. E a esposa parece que tinha ido. Tinha ido para Campinas. Então, Viu a cara dele? Não. E aí o Lordelo vai tentar abafar o caso de novo de Campinas. De Campinas. Eu tô falando para vocês que o negócio não é só Cajamar. Né? A cara do seu Carlos. O olhar dele. Esse homem fala muito com as expressões. Ele tem uma falinha mansa, fala devagar, quase não fala, mas as expressões dele falam muito. Olha só. você fica naquela dúvida. Você não sabe se é verdade ou se é mentira. Acabou até de desmentir o Lordelo. Então a gente fica nessa dúvida. A gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Como é que ele está dizendo que é mentira? Mas a informação que saiu na mídia é que já tinha um laudo da Herb de Campinas que tocou, e a informação que eu tive é que isso não é verdade. Que não tocou em Campinas. A informação que saiu na mídia. Isso não é verdade. A Herb não botou lá. Botou onde? Como a imprensa acabou divulgando. É por isso que eu falo para vocês. Vocês vão ver que vai. Vocês vão ver. Essa história de Herb também, onde tocou, não tocou. Tudo loucura. Lordelo, é muita coisa jogada, que jogam pela internet e tudo, que você não sabe, você fica perdido. Mas é por isso que eu acho que a justiça tem que abrir esse inquérito. Por que segredo de justiça? Segredo de justiça se faz quando a vítima é menor e está viva. Ele está afirmando que está fechado e tem segredo de justiça. Então como é que ele diz que a Herb não deu lá? Mas ele mesmo vai se entregar mais depois, calma. Vitória Regina faleceu, foi assassinada. Não tem mais o que preservar dela, ela já está enterrada, coitada. E a justiça mantém esse inquérito em segredo de justiça, e aí um fala uma coisa e você não sabe se é verdade ou não. O que eu trago aqui é conferido, mas a questão do telefone, todo mundo disse, não tocou em Campinas. O que eu trago aqui é conferido por quem? Por onde? Vocês já vão ver, gente. Preste atenção. Mas isso não é verdade. Não houve, a Herb não consignou lá em Campinas. E eles não puxam aonde tocou esse celular? Então, esse papo continua assim, na incongruência. Tá? Ele tá falando e se dizendo ao mesmo tempo. Por isso que eu falo que é bestice, não é nem besteira. Porque ele fala uma coisa e... Entendeu? Besteira é quem não sabe o que fala. Ele sabe o que fala, mas ele tá induzindo a um pensamento. Provavelmente levantou, mas a gente não tem essa informação, deve estar no inquérito. O Dr. Fábio Costa me disse que o inquérito tem 700 páginas, é muita coisa, mas está em segredo de justiça. Então, provavelmente levantou, mas a gente não tem essa informação, provavelmente está no inquérito. Então como é que ele diz que não está em Campinas? Fica pior, gente. Porque ele fica afirmando, sabe? Ele fica afirmando. Fonte segura, eu trabalho com informação verídica, a gente vai ver. A gente vai ver. Na continuidade dessa história aqui do celular. Celular da Vitória, era iPhone ou Android? iPhone. iPhone, tá. E cadê as informações do celular dela? Não tem porque falou que queimou. Falou que queimou e... Não, eles tentaram fazer isso aí, né? Só que ninguém tem a senha. Mas, porra, é a polícia. Que senha? Não, a senha do iPhone é difícil. Não, é a senha do iCloud, irmão. Se você pede a quebra lá pra ele, eu falo, irmão, é um crime. A gente precisa acessar esse iCloud, irmão. Passa essa senha aí. Então, essa informação é interessante. Porra, você entra na nuvem da pessoa, você vai ver mensagem, a ligação. Você vai ver. Isso é não é possível que a polícia, a delegacia, não tá no. Eles tinham pedido para ver se alguém lá de casa lá tinha a senha. Aí, meu amigo, isso aí você pode esquecer. Mas, irmão, você pega a polícia civil. Não tem a senha. Pega. Tá vendo? A polícia queria a senha pela família. Alguém tem? Gente, já tem. O iCloud. A polícia civil pega crimes cibernéticos. O que está acontecendo nesse caso? Que parece que a gente está em 1500. Com Pedro Álvares Cabral chegando aqui descobrindo o Brasil. É impossível, gente. A internet não apareceu ontem. Nós falamos da Dark Web, eu vou tentar falar mais um pouquinho hoje.
Crimes cibernéticos. Mas, não, a polícia perguntou se alguém tinha senha. Crime cibernético. Agora, é empresa estrangeira, você pede e demora. Talvez você até tenha um pedido. Para não ver do dia para noite, não. No Brasil. Aí o Dorgueiro já passa pano. Olha, mas é empresa estrangeira. Outro, mas já tem no Brasil. Mas não vem. Pega um hacker. A polícia tem policial civil, irmão, que é hacker. Cara que quebra tudo. Aí é legal. Tem que ser medida judicial. Tem que ser medida judicial. Não é assim, não. Tá bom, gente. Demora 90 dias. Já passou de 3 meses. E cadê? Ah, tá em sigilo. Não tá. Tem nada em sigilo. Tem nada, porque eles já estão caminhando tudo com uma definição segura. E não foi em Campinas, o irmão do Maico mora em Campinas, mas não foi em Campinas, a mulher do Maico foi para Campinas, mas não tem Campinas. Mas tá em segredo de justiça, não tem nada de Campinas. O que tá nesta porcaria desse inquérito? Bom, vamos dar continuidade. Eu vou trazer logo, tá? Porque senão fica muito doido. Porque nem tem sequência, que é o que eu falei, podcast, eles vão, lá dela, corta. Mas presta atenção. Segredo de justiça não está no inquérito, não tem em Campinas. Presta atenção no que o Lordelo vai falar aqui. Está em segredo de justiça. Eu consegui isso aqui de uma fonte, me trouxe, que é o interrogatório, mas eu não consegui laudo necroscópico completo, laudo do sangue, laudo da herb, a gente não tem. Laudo da herb. Lembra? Tem nada. Ele não tem nada. Ah, mas fica aí falando, estão recebendo notícia de onde? Ele está recebendo notícia de onde? Ele acabou de falar, eu não tenho laudo de nada, Nem da herb. Como é que ele pode dizer que a herb de Campinas não bateu lá o celular? Olha que loucura, gente. Olha que loucura que tá isso. É impossível a gente levar alguma coisa a sério nessa história de investigação. Não pode porque está em segredo, mas não está. Aí ele fala, não está porque eu trabalho com coisa séria, segura, mas ele também não tem nada. Ele também está no disse-me-disse de quem? De quem? Dá continuidade. Vocês estão vendo, né? Que não é loucura minha. E falando em Campinas, o irmão do Michael mora em Campinas, a mulher do Michael foi para Campinas. Vamos ver um pouquinho sobre a mulher do Michael. Olha, o que eu sei é que ela estava lá e depois eu fiquei sabendo que um Uber tinha pegado ela e levado ela para Campinas. Isso realmente saiu. Agora, aonde ela está, onde ela deixa de estar, eu não sei. Agora, Carlinhos, se o Michael não foi preso imediatamente, ele ficou vários dias na casa dele. Por que ela não voltou para casa? Vai saber. O senhor concorda? Ele não foi o primeiro suspeito. E eu duro do Nordelo, que ele ficou mais preso por causa do testemunho dela. Sim. Que ele falou que estava junto com ela. E não estava. E ela negou. Falou que ele não estava com ela, não. Isso é fato. Quem é mãe? Não, porque é o seguinte... Não. Entenda as expressões, o olhar, do que ele quer dizer com isso. Ele não fala, mas ele fala. Tá? Vocês não entenderam, daqui a pouco eu vou traduzir, mas acho que vocês já entenderam. A mulher dele. Quando o Michael foi A mulher dele desmentiu ele. Quando o Michael foi chamado na delegacia, o que aconteceu? Eu não estava com ela, não, mas olha a cara dele. O delegado pergunta, onde você estava no dia 26 de janeiro? Você estava em casa. Saiu com o carro? Não saí. Quem estava com você? Minha esposa. Só que a esposa não estava lá. A esposa estava na casa da mãe dela. Eles trocaram mensagens via WhatsApp. Mas a pergunta é, por que ela não voltou depois para a casa do Michael, no dia seguinte ou depois? Porque ele não era suspeito logo do início. Os suspeitos eram outros, eram os Gustavos, os Daniels. Ele veio depois, mas ela não retornou mais para essa casa. Ela nunca mais retorna. Não estou querendo dizer que ela é suspeita. Estou dizendo que tem que ser investigado. Mas só que tem uma coisa, doutor, que causa uma suspeita e pode ser levada, de repente, a um lado feminino. Geralmente, o senhor, eu acho que deve saber, geralmente, quando há
quando mexe em cabelo de mulher, É verdade. sempre tem um lado feminino. Sempre. Pois é, né, gente? Então veio essa história de que ela foi para Campinas, do motorista de Uber, não é? E a cara dele, pois é, foi a mulher dele, que, né? Ele foi preso por causa, ela negou. Se a gente lembrar dessa história do Uber, a entrevista do motorista do Uber que não quis dar o rosto, mas que falou, vocês lembram o que ele disse? Além dela estar com uma mala grande, uma amiga, que elas foram falando mal do Michael. Lembra disso? Elas foram falando mal do Michael. Dizendo que a mãe fazia vontade, que isso, que aquilo. E aí, eu não estou descartando, o Michael está na parada, mas... Não sei. Esse olhar do seu Carlos, quando fala dela, ele fala, por quê? Por que ela foi para Campinas? Gente, é o que eu falo. Ele é dali. O povo dali já falou muita coisa no entorno de onde a família mora e, gente, onde isso me disse, é na fila da padaria, no açougue, entendeu? A gente sabe disso, mas os delegados e investigadores não sabem. Será que é por isso que não querem ouvir ele? Porque ele está medindo palavras porque falam para ele, olha, cuidado, aqui no YouTube não pode falar, né? Mas ele fala com os olhos. E ele não aceita quando o Lordelo quer descartar ele. Foi o que diz, mas eu não acredito não. Esse homem é muito sábio. Muito sábio. Tem visão. E aí ninguém quer ouvir. Lamento que eu não tenho canal grande. Porque senão eu ouviria com muito prazer. Bom, gente, como já... né, envolveu mulher, vocês lembram que o delegado, o promotor e até o desembargador fechou a história do feminicídio. Olha a sua observação desse sargento. Isso tem que ser levado a sério. Eu nunca vi um homicídio praticado por um homem a uma mulher, um feminicídio, né? Onde o cara arranca o cabelo da mulher. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Meus 38 anos de polícia, eu nunca vi. Então é um fato Vocês viram que até o lar dela é feminicídio? atípico. E é um fato que sempre é ligado a uma mulher. E aí? Mulhericídio? Como é que fica? Não, não é homicídio, é feminicídio. Então agora é o quê? Se é ligado à mulher, é o quê? Porque eu também nunca vi. Quem é que já viu? Um feminicídio que o homem corta o cabelo da mulher. Estranho, né? Tá tudo estranho, gente, esse caso. Tá tudo muito louco, gente. E vai aparecer mais loucura, vamos caminhar. E olha, vocês podem estar prestando atenção que eu tô cortando quase tudo do Lordelo, porque eu tô dando ênfase ao seu Carlos. Então o Lordelo ali tanto fazia. Se a gente focar o pouco que o seu Carlos falou porque o Lordelo não deixava, já temos muita peça. Já que a gente está na história do feminicídio, um homem fazer, vamos prestar mais atenção nisso aqui. Né? Presta mais atenção, porque olha a sagacidade do seu Carlos. Em relação ao Michael, o senhor ficou satisfeito com o trabalho? O senhor só alega que o senhor acredita que tem mais gente? Satisfeito é duro falar satisfeito, porque satisfeito é que nem eu falei para você, eu só vou ter quando tiver tudo resolvido e todos eles na cadeia. Entendeu? Agora, que o Michael tem participação, eu não tenho dúvida. Nenhuma. Os investigadores trabalharam decentemente, honrando a profissão deles, mas para mim ainda
não foi o suficiente para colocar todos na Seu cadeia. Carlinhos, Olha, eu sinceramente, eu acho uma história meia furada. Eu acho a história meia furada. Para mim, foi ele e mais participantes. No plural. Essa é a ideia que eu tenho. Porque o que falaram para mim, que tinha sido só ele e a outra pessoa, se tivesse a outra pessoa, tinha participado só na ocultação do cadáver. é isso que me passaram. Foi o que foi falado para mim. Para mim, eu acho que tem outra pessoa envolvida e para mim é uma mulher. Tenho, assim, muita, assim, não convicção disso daí, mas tudo leva a crer, porque ou a uma mulher, ou a esposa dele, ou a mãe dele. Vou falar uma coisa pro senhor: se o cara tá escondendo a ferro e fogo a pessoa que de repente estava junto com ele, isso pode levar a mãe dele também. Só vou te falar uma coisa, sabe? Ou ele gosta muito dessa pessoa. Exatamente. Ou essa pessoa é muito perigosa e já falou pra ele: se você me entregar, eu mando todo mundo matar sua mãe. Então, percebe? Essa pessoa é muito perigosa. E ele fala com uma convicção, gente, com uma sagacidade. Entende? Quando eu falo, tem gente grande. Talvez nem de lá, não sei. Eu sei que esse caso tá bizarro, mas daqui a pouco a gente vai... Eu vou retomar um pouquinho do que eu falei no último vídeo pra gente ver o tamanho disso. Juntando informações dele. Seu Carlinhos, por tudo que o senhor sabe em relação ao Michael, o senhor tem certeza que é ele? Ou o senhor tem dúvida em relação ao Michael? Eu tenho certeza que ele participou. Tá? Agora eu vou te falar uma coisa: um camarada que ele dá um depoimento, que ele fala que ele deu 2 facadas, sendo que a menina tomou 3. Diz que enterrou a menina, sendo que a menina não tem marca nenhuma de terra. Tá? Todos esses indícios não tem. Pois é o que eu venho falando. Participou. Ninguém está dizendo que ele é inocente. Porém, é aquilo, gente. Seu Carlinhos, o senhor não precisa falar, mas o senhor tem um suspeito no seu coração? Ou o senhor não tem suspeito de ninguém? O senhor tem assim, no seu âmago, na sua intuição? Eu falo para você, Adelo. Eu só não falo nomes, porque é aquele negócio, eu não quero incriminar uma pessoa que possa ser inocente. Mas o senhor tem? Mas eu tenho. Tem uma linha, pelo menos. Mais do que uma pessoa. Tá. Eu imaginei que o senhor não tivesse. O senhor tem? Não, eu tenho. Tem muita suspeita, sim. Eu tenho mais que uma pessoa. Eu só não dou nomes porque eu posso incriminar um inocente, uma pessoa inocente. Entendeu? Gente, parabéns, seu Carlos. Que sagacidade. É por isso que não querem falar com ele, né? Delegados, investigadores, querem fechar o caso, né? Bom, ele é muito, sabe? É o que eu falei, ele é expressivo. Os olhos dele falam aquilo que ele não pode dizer. No carro não tem nem condições. Sem chance nenhuma. Não tem. Porque Concordo com o senhor. a perícia da Polícia Civil... Você limpar uma mancha de sangue num tecido do carro, irmão. É uma pingo. Você limpar um pingo assim que entra pra dentro, você não limpa. E ainda mais você der uma facada aqui, vai varrer tudo de sangue ali, mano. Snyder, deixa eu dar uma explicação técnica para o público entender. Mas supor... o delegado não chega lá na hora que o cara fala isso daí. Falou, amigão, na moral, parou. Você tá me tirando, mano.
Você tá mentindo? Você tá falando pra mim que você deu 3 facadas dentro do carro? Vai, cara. Vai, fala logo essa porra. Tira a mídia daqui, mano. Não era. Na cara de se arrogado. Não pode. A ideia, ele tem que deixar ele falar. O que ele falou tá aqui. No carro não foi, onde será que foi, né? Onde será que foi? Então essa é a minha vida, é lutar para que todos, Puxa, doutor, aí. que todos os culpados Vamos ver, né? Seu Carlos insiste, ele quer todos os culpados. sejam punidos. O senhor falou todos os culpados, falou no plural. O senhor acha que tem mais de um culpado? Eu tenho praticamente a certeza que tem mais de um culpado, sim. Entendi. Ponto. Todos os culpados. É a luta deles, gente. Que tal ser a nossa? E não aceitar de jeito nenhum o resultado que é só o Maico. Que tal a gente fazer dessa luta, a nossa causa? Né? Nós temos filhos. Esse pai está sozinho. Nós temos que chegar junto e lutar com ele, tá? Gente, eu tô botando as outras coisas que eu peguei, porque eu quero trazer pro final o mais louco dessa história. Isso é uma tese. O advogado do Dr. Fábio quer que seja levantado, que não quer mais o segredo de justiça. Na visão do advogado da família da Vitória, isso está atrapalhando, tá? E eu te digo mais, sargento, se alguém desaparecer de lá é suspeito. Se alguém morava lá e sumia, é suspeito. Exatamente. Aí, que o Michael ele não saiu, ele ficou lá. Mas aí as contradições o levaram para a cadeia, inicialmente prisão temporária, foi renovada a prisão temporária e agora foi convertido em prisão preventiva. Ou seja, ele vai ficar preso, em tese, até o tribunal do júri. Até o tribunal do júri. Pois é. Se alguém sumir de lá, é suspeito. Quantos já sumiram? Aliás, eu fiz essa pergunta, mas tem... Eu vou botar num duplo sentido, porque tem uma perguntinha que foi feita e eu vou jogar agora, que dá duplo sentido. Presta atenção nisso aqui. Será que ele já matou outras pessoas? Será? Olha, eu vou te falar. Como é que tá o sumiço de pessoas desaparecidas em Cajamar? Como é que tá? Caso de pessoas desaparecidas em Cajamar. Eu venho trazendo nos vídeos. São mais que uma vitória. No último vídeo eu falei, olha, tem 2 coisas aí em laudo e fotografia. Tá? No vídeo anterior eu tinha falado, tinham 70 meninas só no celular do Michael. Tem uma rede, tem uma região. Vou voltar, mesma tecla. Em Campinas não foi. A Herb não deu, mas eu não tenho laudo nem da Herb. Enfim. Será? Como é que tá a história de pessoas desaparecidas? Porque são culpadas ou porque desapareceram há bastante tempo? Como é que tá o caso? Né? Agora um detalhe que, gente, é assim... Eu falei no último vídeo, olha, quando tem que acontecer, algo conspira, porque tem que acontecer. A gente não entende um plano que não seja o nosso, o transcendente. Gente, escuta o que seu Carlos vai dizer agora. Porque são muitas coincidências para ser coincidência. O que aconteceu com ela? Muitas coincidências. A gente mordem as câmeras das chácaras. Só que, infelizmente, todas as câmeras que tinha lá falaram que não funcionava. Que não estava com defeito. Todas? Todas. Será que os caras estão com medo de mandar a câmera e... Não, mas foi apreendido. Já porque falaram que não estava funcionando nem nada, a polícia apreendeu a aparelhagem de câmera da chácara. Louco isso, né? Muito louco, gente. Esse caso tá mistério puro. Mistério puro. Bom, já que a gente está falando de mistério, eu acho que eu já trouxe quase tudo para a gente começar a entrar no mistério de verdade. Tá? Bom,
Vamos começar por alguns mistérios. O cabelo. No último vídeo eu falei, um diz que está meio careca e o outro diz que está totalmente careca. Laudos, fotos, perícias. E aí eu falei, o que está acontecendo aí? Estão vendo duas pessoas? Então uma estava oculta e aí estou embaralhando o caso? Ah, Ruth, você é louca. Hoje a gente vai botar uma lupa nessa loucura só dos cabelos. Eu mostrei a doutora Rosângela falando que tinha cabelo. O doutor Júlio Cury dizendo não tinha cabelo. A doutora Rosângela falando não tinha fratura. O doutor Júlio falando tinha fratura. Mas eu que estou pirada. Não são duas pessoas diferentes. Eles não estão vendo dois laudos e duas figuras diferentes. Acreditando que se trata da mesma coisa. Eu acho que eu deixei isso claro antes. A doutora Rosângela, quando estava falando sobre o laudo, com o laudo e com as fotos, ela estava acreditando que aquele é o laudo verdadeiro da Vitória, que entregaram para ela. Quem entregou? Quem está na linha de frente. O responsável pela investigação, o delegado. O doutor Júlio, quando estava lendo um laudo e estava vendo a figura, a foto e analisando, em cima do laudo e em cima da fotografia, eles deixaram claro que eles têm, ao contrário do Lordelo, que não tem nada e está cheio de achismo, porque o que ele traz é sério, e vai vir essa história de novo. Ele está acreditando que ele está vendo o verdadeiro. Por quê? Porque entregaram para ele e falou, está aqui o caso. Quem está manipulando isso não é nem a doutora Rosângela, nem o Júlio. Porque até nos comentários estava assim, eu acredito mais no doutor Júlio, não, eu acredito mais na doutora Rosângela. Ah, essa doutora Rosângela é meio assim. Ah, o doutor Júlio. Não, gente, não, vocês não entenderam. Não se trata de qual dos dois está mentindo, mas quem manipulou a verdade e entregou uma verdade para um e uma mentira para outro como se fosse verdade. Não tem nada a ver com os dois, é quem entregou. Entende? Olha isso aqui agora. A perícia já descartou o cabelo, não é da Vitória. Então, essa informação eu não tenho. Será? Também não. Eu não tenho essa informação. E não é a primeira pessoa que fala isso. Então, mas a família está aqui, está dizendo. As pessoas falam, mas a gente tem que ver documento. Poxa. As pessoas falam, mas a gente tem que ver documento, poxa. Vocês viram a doutora Rosângela falando que viu o documento. E ele dizendo que não viu nada, laudo. Me informaram, me disseram. Ele falou, eu não tenho laudo de nada. Sim, sim. Não, ela tá lendo que tá no chat. Olha, eu vou me desculpar, mas uma menina falecida e tem cabelos lá, da cor do cabelo dela não vai ser o cabelo da Vitória? Pelo amor de Deus. Aonde tinha o cabelo? O cabelo foi encontrado próximo à Vitória, em cima de pedras. É. Cabelo da mesma cor. A doutora Rosângela falou que o cabelo não era dela no Beto Ribeiro. Por isso comentei que ela não se aprofundou no Os caso. Rosângela dizem que é uma perita. Mas Quem é a doutora Rosângela? É uma perita que, inclusive, ele já entrevistou muitas vezes na televisão. E encheu a bola dela na história da Isabela Lardoni. Eu lembro bem disso. Quem é a doutora Rosângela? Ô, Lordel, tu esquece rápido. Tu entrevistou a mulher, tu enche a bola da mulher. Mas, tá vendo como é que tá complicando? E vocês viram a cara do seu Carlos? Aqui, ó. Tipo, tô sabendo de alguma coisa parecida. Vai sair isso, gente. E acabei de ter informação ali também que a irmã da Vitória disse que ela tinha um ferimento na cabeça também que parecia ser ou um golpe ou uma outra facada. então, a pessoa que me falou que existiu um pouco de terra, então ele falou, pode ser uma pancada, mas pode ter sido arrastada e ter ficado uma terra que dá a impressão que é uma pancada. Vocês prestaram atenção no que ele falou? A pessoa que me falou disse, pode ser uma pancada ou um pouco de terra. A pessoa que me falou, ele não viu laudo nenhum, ele não viu foto nenhuma. Nada. E olha o olhar do seu Carlos. Tá? Então, quando eu falei, volta lá no meu último vídeo, a doutora Rosângela falando uma coisa, o doutor Júlio falando outra. Os dois falaram, eu vi o laudo. Eu botei vocês ouvindo eles falarem isso. Eu estou aqui com a fotografia, eu vi a fotografia. A pessoa que me falou
Quem está falando? Quem está manipulando informações? O Bordelo está dando mole, já foi mais inteligente. Agora, gente, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco dessa polêmica, tá? Porque eu tenho as fotografias, inclusive com um dos comentários. Eu não tenho duas nada, eu falei tem porque eu vi as fotos, eu não posso trazer aqui. Mas deu polêmica. Então, eu tentei neutralizar um pouco, embaçar, né? Jogar uma cortina, assim, semi-transparente, para a gente tentar analisar só o que interessa, tá? Então, bom, a polêmica começou com a história do tem cabelo e não tem cabelo, né? Então, vamos lá, gente. No final, no cantinho, são as mãos, como disseram, com a blusa. Essa parte preta é a blusa, a parte aqui é o sutiã, como todo mundo já ouviu. Olha, o centro da cabeça tem alguma coisa. E no entorno, no meio, tá? É uma coisa mais preta. Parece que tem um pouco de cabelo. Tá? Porém, Secretaria de Segurança Pública, Superintendência da Polícia Técnico-Científica, Instituto Médico Legal. Laudo Vitória Regina de Souza, Dr. Daniel Augusto dos Santos, folha 5 da 8. Foto, Carlos Eduardo Ribeiro, 17/3. Gente, nenhum cabelo, tá bem embaçado, mas não tem nada, tá completamente careca, como o Dr. Júlio disse, completamente careca. E se vocês olharem bem aqui, ó, bem aqui, porque tem, a gente vê alguma coisa onde teria sido a sobrancelha, depois a testa e vai subindo. Então, aquilo que nós vimos lá, naquela foto do corpo, deveria ter alguma coisa pretinha aqui, e não tem. Não tem. Não sei se está dando para vocês ver que tem que estar bem embaçado, tá, gente? Dá um zoom aí, para prestarem atenção. Porque não é assim que as fotos vêm, evidentemente. Então, isso aqui é muito rápido. Eu vou botar, olha que eu vou tirar, tá? Que é o zoom do corpo da Vitória, da cabeça, tá? Parece terra ou parece, entendeu? E um cabelo em volta. É só para quem teima. Presta atenção quando a gente falar. Presta atenção no que a gente quer dizer. Tá? Tem mais uns detalhes, né? E sim, são duas coisas praticamente iguais. A Vitória foi reconhecida pelas tatuagens, tá? Da foto, sim, mas eles viram o irmão e a cunhada viram, não viram foto, tá? Essa foi a identificação da Vitória. Agora, tem algumas coisas estranhas? Tem. Eu mostrei um corpo com a blusa, com o sutiã, na mesma posição, as pernas, tá? E alguma coisa aqui. Eu vou mostrar outra. Aparentemente é a mesma. Ah, foi de outro ângulo. Aberto, sutiã, blusa, né? Mas se vocês olharem depois da blusa, aparentemente não tem nada, mas é outro ângulo. Só que, gente, eu vou mostrar para vocês uma coisa daqui a pouco, tá? Vocês viram dois. Presta atenção. O dorso que eles falaram que tinha uma aqui abaixo do peito, um golpe, é aquela bolinha preta ali em cima, tá? Isso aqui é um dorso, essa linha reta, tá? É um dorso. E tem uma coisa bem visível, uma bola, né? Que já tá apodrecida e tal, então deu aquela estufada, mas é um furo,
Essa foto é do dia 6/3/2025. Certo? Da Vitória. Deixa eu ver se dá para puxar para ler. O documento é uma cópia do original, foi assinado digitalmente, lápis Senac, certificado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, Popou em 20/3. Ok. Então, vocês lembram? Tinha aqui e tinha uma embaixo do lado do peito. E vocês viram que parece um furo. Certo? Tá tudo bem para vocês até aqui? Eu mostrei uma outra foto que eu falei, não dá para ver a cabeça, mas também não dá para ver se é... Bom, a gente viu que terrinha não é, né, Lordelo? Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou tentar dar um zoom. Porque tá bem embaçado, gente. Mas não é uma bolinha. É um corte. É um corte. Na outra foto. Da menina que parece igual, na mesma posição. Tudo direitinho. É um corte. Se vocês verem o original, é um corte. Facada é uma coisa. Corte é outra. Então, vocês viram ou eu tentei mostrar? Uma com cabelo e um negócio aqui. Que parece realmente uma outra facada, punhalada, sei lá. E a outra completamente sem cabelo e nada. Ali, totalmente. Né? Porque olha aqui, gente, eu tô apontando pra cá. Se tirar a foto, vocês vão ver a ponta dos meus dedos aqui. Se eu tiver careca, não tem cabelo, fica até mais fácil de ver. Uma coisa preta aqui. E não, vocês veem só a careca, lisa, até onde seria. Eu tentei mostrar. Uma tem um furo no dorso, a outra tem um corte. A posição é a mesma. Até parece que blusa e sutiã é o mesmo. Não sei, alguém tem fetiche? Bota uma blusa com sutiã da mesma cor? Não sei. Eu já não sei de mais nada. Eu não sei de mais nada. Mas eu estou mostrando que quando eu falar as coisas para vocês, eu não estou de lero-lero. Eu tenho um embasamento. Eu não podia mostrar e não posso mostrar as fotos abertas, mas acho que dessa maneira, né, espero não dar problemas. Né, porque não tem nada demais, ninguém está vendo nada. Nada. Né? Então, eu acho que, né, vamos andar mais um pouquinho. O modus operandi é o mesmo, ó. Blusa preta, sutiã. E engraçado, essa não parece ter nada. Que é a da outra que tá com rasgo aqui. E que ninguém falou nada sobre o corte. Falou um furo. Tudo bem, tem a história do cabelo, sem cabelo, tá um pouco, não tem nada. Mas, enfim. E sim, aquela do IML, tá? Que vocês podem, vou botar mais um pouquinho só para vocês terem certeza que foi do IML. Vocês veem que ela está numa maca com os aparelhos em volta para poder estar no saco preto, enfim, pronto, rapidinho. Né? É isso, gente. Entende? Não é invenção não, tá aqui. Tá. E são duas, não são duas? Vocês não estão vendo duas coisas diferentes? Conforme eu falei no outro vídeo, vieram teimar comigo me chamando de doida. Que não, é um Maica sozinha ali, é só... Não sei. Mas tem mais história. Tem mais história. Mas, olha aí o que a gente acabou de ouvir. Do seu Carlos. Quer dizer, do seu Carlos não. Que a filha dele disse que tinha a filha dele. E ele não desmentiu. Aí o Lordelo veio, não, parece uma terra. Me disseram, para... Me disseram que é terra, sério, que vocês viram um pouquinho de terra aqui, que ninguém sabe dizer o que é, foi isso que vocês viram? Não dá nojo? Por que tanta força? Até do Lordelo. É muito poder, gente. E aí, olha a sapiência do seu Carlos, não acredito. Não, ele participou, mas não, tem muita gente. Uma pode ser inocente. É por isso que ninguém quer ouvir ele.
Ah, seu Carlos, nossa luta é grande, porque a nossa é a sua luta, tentar ajudar o senhor. Bom, gente, vamos ver um pouquinho mais do cabelo. Não, vou pro cabelo agora não. Cabelo já mostrei para vocês a confusão, né? Mas vamos só encerrar a participação do seu Carlos aqui e depois a gente vai para uma outra história que é a mesma, mas saindo dessa live, tá? Sargento, do lado do corpo de Vitória havia um saco de nylon, de plástico grande, como se fosse um saco de adubo ou de alguma substância. Esse saco me disse que a pessoa que viu, está escrito que guardava 25 quilos de alguma substância. Só que esse saco estava sem nada. E neste saco, ele é branco. E em uma das laterais, essa pessoa viu que existe sinais de arrastamento de terra. Sinais de arrastamento de terra. Conclusão que eu estou tirando do que a gente pode prever desse tipo de situação. A conclusão é o seguinte, que a pessoa que queria desovar o corpo, ele pega esse material plástico para colocar a moça em cima e arrastar para ter mais facilidade para levar esse corpo mata dentro. Bom, ele disse que tinha um saco branco. Vamos catar esse saco branco. Aquela do buraquinho na cabeça tem um saco branco. A do buraquinho na cabeça. E não do corte aqui sem buraquinho na cabeça. Nas posições praticamente iguais. Tinha um saco branco. Bom, para arrastar. E aí, gente, eu não trouxe não. Mas aquele sargento ainda falou assim, bom, isso me leva a crer que eles podem fazer mais dentro do mato e depois arrastar para botar ali. Que tem dois corpos completamente, né, contraditórios no mesmo local. Tá certo? Bom, enfim. Mas olha como é que eu vou trazer mais complicação agora. No canal do Marcondes, que ele vê laudos, foi ele que estava junto com o Dr. Júlio vendo laudo, foto. Vocês lembram que foi quando foi... De vez em quando eu critico o Marcondes, vocês já viram isso, né? Mas assim, é só por ego mesmo. Ego dele, que é muito. Mas ele faz um trabalhinho direitinho, ele mostra às vezes, tô lendo o laudo, me disseram. Presta atenção na mensagem que ele vai passar. Ele vai falar claro, mas vai passar uma mensagem. Quando a Vitória foi encontrada, fez um perímetro ali, procurou-se vários pontos, várias informações, vários objetos de interesse, né? E naquele primeiro momento só foi encontrada a Vitória e as roupas que ela estava vestindo, as poucas roupas, as duas peças de roupas que estavam nela. Correto? Passado algum tempo, tem uma espécie de diligência, os guardas municipais estão passando ali junto com uma reportagem, encontram ali meia, cabelo e cabelos, né? Cabelos, vocês veem a foto aqui. Essa foto, esse cabelo, todos estávamos aguardando para saber do DNA, também foi achado, foi colocado ali uma meia e alguma coisa do tipo. Este cabelo foi, eu não vou dizer que foi plantado ali porque eu não tenho provas, mas este cabelo em nada tem a ver com o caso Vitória, tá? Este cabelo em nada tem a ver com o caso Vitória. É o que eu posso falar. Doutora Rosângela falou. Quem é a doutora Rosângela? Marcondes trouxe até antes da doutora Rosângela. Porque a doutora Rosângela, a live dela, se eu não me engano, foi na sexta-feira passada. No Marcondes já tem 7 dias. Tá? Ou seja, foi segunda-feira passada. Tá? Então, ele trouxe essa informação até antes. Tá?
E esse podcast do Snyder aconteceu há 4 dias. Então, pela ordem, primeiro Marconde, depois a doutora Rosângela e depois o Lordelo. Este cabelo não apresenta DNA algum da Vitória. Muitas pessoas vão perguntar aqui agora, então de quem pertence esse cabelo? De quem pertence esse cabelo? Isso fica em cargo ali do trabalho policial, tá bom? Mas era um ponto que eu deveria passar para vocês. A informação que eu tenho é que este cabelo em nada se aproxima ao DNA da Vitória. Dito isso, isto não é uma prova do crime contra a Vitória. DNA. Mais do que isso, não poderei falar. Entendam bem. Este cabelo encontrado nas proximidades do caso Vitória não pertence à Vitória e o DNA não é pertencente. O DNA não é pertencente à Vitória. Mais do que isso, não poderei falar. Perfeito? Vamos continuar. A meia encontrada também não tem DNA algum da Vitória. Ok? Mais informações além dessa não poderei passar. Vocês já entenderam. Todo mundo já entendeu. Todo mundo aqui. Meias palavras são frases inteiras. Que são mais que uma. Livros inteiros para quem quer entender. E é isso, tá? Então, o cabelo não é pertencente à Vitória. A meia não é pertencente à Vitória. Mais do que isso, não posso falar. Quem é doido? Quem é doido? Pois é. Tá? Bom, como a gente fechou esse caso, Vitória, aqui vamos só se despedir do seu Carlos para me trazer outra coisa. Agradecer a toda a população que tem, sabe, muita palavra de carinho. Legal. Sabe, muito apoio. E a Guarda Municipal de Cajamar, que foi quem me deu um apoio tremendo. Bom, muito bom. Foi a Guarda Municipal. E agradecer a vocês pelo convite de vir até aqui. Gente, vamos continuar dando carinho, dar apoio, investigar junto, chegar junto, tentar prestar mais atenção. Não aceitar o que está vindo por aí. Não aceitar, não vamos desistir junto com o seu Carlos, que ele está vivendo em função disso, vocês escutaram ele falar. E prestar atenção na Guarda Municipal. A Guarda Municipal é que ajudou ele, a Guarda Municipal é que fez um bom trabalho. Isso diz muito. Até o fato da ligação lá que o Michael fez da cadeia para a mãe dele, e entendeu-se que ela está querendo que ele não fale nada assim para não entregar mais alguém. Sargento, você comentou dessas 2 gravações de áudio. Pois esse áudio, ele chega a falar, manda áudio para a mãe. Ele mandou áudio para a mãe. Pois nesse áudio ele chega a mandar áudio para a mãe. Ele não ouviu esse áudio, ele não ouve notícia, ele não lê. Foi só para a mãe. Os áudios que tem é dele para a mãe. Tem algum áudio que não é dele para a mãe que vazou? Olha, ele mandou, inclusive, para a mãe. Sério, Lordelo? Tá falando bestice. Coisa que não pode. Não pode. Uma pessoa presa não pode ter acesso ao celular. Ele falou no telefone, mandou na mensagem com ele. E deu-se a entender, pelo que eu vi, o pouco que eu vi da mensagem, deu a entender que ela falou assim, não, tipo assim, não fala mais nada não faz mais nenhuma entrevista. Então, quer dizer, ela também
pode estar querendo se autoproteger, ou dela ter participado do crime, ou dela estar sendo ameaçada por quem ajudou ele a participar, entendeu? Ajudou ele no crime. Então, quer dizer, eu acho que se a investigação de repente colocasse um pouco de energia ali na mãe dele, eu acho que poderia... Sargento, o senhor levantou outro ponto importante, porque esse áudio dele para a mãe via WhatsApp, você falou muito bem, sargento, incrimina ele. Lógico. Porque o áudio, o senhor ouviu, seu Carlinhos, ele fala assim, não, que o pessoal está dizendo que se eu ajudar, alivia a minha situação. Inocente não fala isso. Lógico que não. Peraí, o inocente, ele briga com o policial, ele fala que ele é inocente, e ele mandaria para a mãe e falar, olha, estão aqui fazendo a maior injustiça do mundo. Então, esse áudio, para mim, é uma peça que coloca ele na cena do crime. Sim, coloca. Né? Coloca ele na cena do crime, isso a gente não tem o que contestar. Uma coisa é colocar ele na cena do crime, outra coisa é ele agir sozinho, ele ser o mentor, executor, etc, e etc. São coisas completamente diferentes. Pois é. A Polícia Municipal, né, a Guarda Municipal, parabéns. Vocês fizeram um excelente trabalho. O resto não. Esse caso está ficando monstruoso. Esse caso está ficando monstruoso. Tá perigoso. Muito perigoso. A gente fica pensando, né? Por que isso? Por que isso? Bom, a gente vai ver mais um pouquinho aqui. Tá acabando. Tá acabando. Tá? Então, gente, é isso, né? Fechamos com o seu Carlos. Mas vamos continuar. Baseado no que o Marconde trouxe, cabelo e meia, que nós vimos um pezinho de meia pretinho, né? Enfim, tem DNA e não é dela. A doutora Rosângela tinha falado e eu já mostrei para vocês a sequência. Agora, olha o que o Marconde vai dizer a seguir. O líquido vermelho encontrado próximo ao local também... Sinceramente, eu não tinha ouvido isso em lugar nenhum. Mas é aquilo, né? Dias depois, não tem DNA da Vitória. Então, o outro líquido vermelho que estava numa árvore não tem DNA da Vitória. Se era humano, inconclusivo. Inconclusivo. Então, o material ali, o líquido vermelho encontrado, tornou-se inconclusivo o exame para saber se era humano ou não. Então, estas informações, se foram colocadas aqui para vocês, estamos passando a forma com que são, na verdade, o que se pode ser falado. Eu acho que isso se tornou uma verdadeira bomba. E isso se tornou uma verdadeira bomba, tá? Vocês entenderam? Tinha uma árvore com o tal do líquido precioso vermelho. Não ali. Né? Aí a gente... o saco branco para arrastar um pouco de algum local mais adentro para ali. Né? Que parece que é um local para deixar. E que parece, lembrando da pergunta feita pelo sargento, sim, mas quantas pessoas sumiram em Cajamar? Entende? E aí a gente volta àquela história que vem muitos comentários, a gente já comentou, muita gente comentou aqui, né, de que houve até uma história que veio, até acho que através de uma reportagem, que aquele local costumava ser usado para rituais. E eu trouxe o caso da Daniela Pérez sobre rituais perto de uma árvore, no mesmo modus operandi. Entende? E tem esse líquido
que, sinceramente, essa parte dessa árvore com esse líquido, eu não sabia, fiquei tomando conhecimento. Bom, mas de qualquer maneira, eu ouvi muito isso. Eu não ouvi dessa árvore específica que foi colhido o material. Mas não era da Vitória. Ficou inconclusivo. Inconclusivo o quê? Bom, se não era da Vitória e isso ficou afirmado, inconclusivo é de quem era. Né? Se era humano. Mas da Vitória não era. E veio histórias de que ali se praticava isso. E eu trouxe a história que uma coisa podia estar ligada à outra. Magia e Dark Web. Tá? Presta atenção nisso aqui agora. Dark Web. Fóruns ocultos. Existem serviços ocultos na Dark Web, onde indivíduos discutem e compartilham informações sobre magia negra. O acesso geralmente requer conhecimento e ferramentas específicas. Mercados. Alguns mercados da Dark Web pode oferecer serviços ou itens relacionados à magia negra. Embora a legitimidade e a segurança dessas ofertas sejam altamente questionáveis. Cuidado! Interagir com essas comunidades pode ser arriscado. É essencial estar ciente do potencial de golpes, atividades ilegais e práticas prejudiciais. Priorize sempre a segurança e a legalidade em qualquer interação online. Vocês estão vendo? Uma coisa ligada à outra. A magia ligada à Dark. E agora esse líquido vermelho nessa árvore que não é da Vitória. Mas inconclusivo, no sentido de que, né, é de um homem, é de uma mulher, porque o que eles têm para comparação é o DNA da Vitória. E esse DNA não bateu. Não é isso? Gente, é terrível. É terrível isso. E a gente não acredito, né? Presta atenção. Presta atenção, qualquer um está correndo risco. Qualquer um familiar nosso corre o risco. Porque eu trouxe desde o primeiro vídeo a doutora Raquel falando, não é só meninas. Ali parece que é. Ali, naquele ponto. Não sei. Mas se bem que apareceu a dona Edne também, ninguém sabe explicar como, que ela também estava nua. Também na mata. Estranho. E dizer que foi causa natural. Olha que loucura, gente. Não são só meninas. Não são só... Tem senhoras, tem homens. Tá? De novo, vou trazer as palavras da doutora Raquel. Diante do DHPP, é uma epidemia na região. E fazem tanta questão de dizer que não tem Campinas. Mas está em segredo de justiça. Olha que loucura. Olha que loucura. Entenderam? Olha aí. E eu fui buscar, né? Best Dark Web Porn, né? Porn levada a outro nível. Decidimos explorar a infame Dark Web para lhe dar uma nova visão da profundidade de entretenimento adulto. Isso é entretenimento. Encontramos tesouros que o levarão ao mundo oculto. Isso aqui, gente, é um site que chama você para Dark Web, não entra nessa. Tá? E ali tem um cardápio mesmo. As fotos do que foi oferecido, daquela que eu joguei no último vídeo, é desse site, tá? Mas esse site não é da Dark Web, mas te ensina como entrar e tal, e não sou eu a trouxa, não sejam. Bom, encontramos tesouros que o levarão ao mundo oculto de porno com o qual você sempre sonhou. E claro, estamos prontos para compartilhar nossas descobertas com você, juntamente com informações sobre como visitar a Darknet com segurança e anonimato. Mas temos que avisá-lo, você verá coisas que não esperava ver em toda a sua vida.
Os links atualizados para os melhores sites de porno da Dark Web já estão esperando por você na categoria adequada em nossa web. Mas aqui damos a você uma visão mais detalhada do que você pode encontrar na Darknet, como navegar para incríveis números de sites de porno amadores de tirar o fôlego. Prepare o navegador, prepare o porquê é isso. Eu vou ter que ler de novo a história da magia na Dark Web para vocês entenderem? Não? Então fechamos por hoje? O que a gente ainda tem que descobrir? E agora eu já vi 2 canais falando que o delegado está fazendo na surdina para enquadrar o Maico como Dodó igual o Adélio Bispo, porque aí fica isolado, ninguém pega, ninguém faz nada, mas também não sai de lá nunca. E vocês viram o seu Carlos falar, né? Que alguém grande, ele está protegendo a mãe e a mulher por conta de alguém grande, foi a palavra dele, ameaçando. É isso. Não tem mais nada para falar não, gente. Isso tudo é um horror. É isso. Eu nem sei se eu volto com esse assunto, né? Porque eu acho que eu já expus tudo que tinha. Daqui para frente, só se vier umas bizarrices. Nesse caso, mas a gente está vendo que vem. Porque está vendo que estão querendo enquadrar o Maico como Dodói, botar ele, fazer dele um novo Adélio Bispo, e acabou o assunto e abafa o caso. Se a gente não botar a boca no trombone, se não gritar, compartilha! Não é por mim, mas é por nós. Joga esse vídeo para quem vocês conhecem, gente. Alerte o máximo de pessoas. Bota lá nos grupinhos de WhatsApp, papai, patiti, mamãe, atenção, presta atenção. Entendeu? Porque o submundo tá que tá. Pronto, falei. Tá? Já disse, vou repetir. Não sei se eu volto com esse assunto. Eu acho que já volta nos meus 4 e aí vocês fazem logo um apanhado, revê tudinho, vai juntando. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Muito obrigada pelos que estão chegando. Muito obrigada pelo carinho que eu tenho recebido de todos. Muito obrigada até meus haters chatinhos que ficam me enchendo o saco falando besteira. Gente, olha só. Eu tava dando tchau. Gente, olha só. Queridos, sabe, quando vocês entram para assistir, ou quando vocês entram para comentar, é porque vocês já têm uma inscrição no YouTube. Isso significa que vocês já têm um canal. Você bota fotinho que quer, o nome que quer, não é assim? Então, agora bota o vídeo falando que quer e não se mete na minha vida. E nem no meu canal. Beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Fui.